Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo. A gente chega para mais uma lição, mais um tempinho de aprendizado no livro de Deus. Continuamos mostrando algo imprescindível dentro do estudo das coisas referentes ao tempo do fim. Escatologia, Apocalipse, mas não se esqueçam de que, embora tudo que é referente ao tempo do fim se concentra no livro de Apocalipse, mas o nosso sistema de estudos, ele não se fixa apenas no livro de Apocalipse propriamente dito, provando que as escrituras proféticas e, enfim, as escrituras de um modo geral têm concordância total. E então, às vezes, a gente sai lá do tema principal, ou seja, do livro de Apocalipse, e vem para outros livros bíblicos, cartas apostólicas, como é o caso daquilo ou do que nós temos feito na semana passada, falando da carta do apóstolo João. Mas por que isso? Por que essa variação? O pastor estava falando sobre a besta, sobre aquilo que o anjo disse ao apóstolo, revelando os detalhes sobre a vinda da besta, lá em Apocalipse 17, versos 8 a 10, e agora na primeira carta do apóstolo João. A razão é esta. Visto que se fala tanto quando se estuda a escatologia, quando se estuda o livro de Apocalipse, se fala tanto em anticristo, anticristo e anticristo. Mas a gente já aprendeu que no livro de Apocalipse não aparece o termo Apocalipse, aliás, anticristo. Ele aparece pela primeira vez. E, aliás, o único livro que tem o termo anticristo é na primeira carta nas cartas do apóstolo João. Ali aparece, claro, lembre que ele escreveu com aquele carinho que lhe era peculiar. Ele disse: filhinhos, esta é a última hora. Conforme ouvistes, diz ele, conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm se levantado. Por onde conhecemos que é a última hora. Note, que revelação. Anticristos
plural, e anticristo singular. E ele continua após dizer que a igreja já sabia, já tinha ouvido sobre o anticristo, e também a igreja sabia que a vinda do anticristo seria na última hora, ou seja, no último tempo, tempo do fim. Então, aí ele dá uma palavra dura, apresentando o perfil do anticristo. E é incrível que muita gente está englobada, foi atingida nessa declaração do apóstolo. Note que ele diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Olha, você crer que Jesus é uma coisa, mas crer que Jesus é o Cristo é outra coisa bem diferente. Cristo quer dizer Messias ou ungido. E nos tempos de Jesus havia uma disparidade. Haviam pessoas que ficavam empolgadas com o ensino dele, com a pregação dele, mas para eles Jesus não passava de um grande mestre, diferente dos mestres da época, mas não criam que ele era o Cristo, não criam que ele era o Messias. E olha, os chefes religiosos e principalmente os parentes dele. E você sabe que quando ele foi tentado lá no deserto pelo diabo, o diabo já começou questionando a divindade dele. E de lá para cá, os anticristos têm se levantado. Mas é incrível também que um dia, parece-me que em Marcos, capítulo 1, verso 24, né, aquele texto que ele chegou diante de um endemoniado e o demônio deu uma palavra de reconhecimento à divindade dele, ao fato de que ele era realmente o Messias, ele era o Cristo ungido, ele era o Filho de Deus. O demônio disse: sabemos, olha aqui, pelo menos uma vez vamos admirar a atitude do demônio. Sabemos que és o Santo. Você pode olhar na sua Bíblia que esse santo está com letra maiúscula. Sabemos que tu és o santo. Mas olha, não vem, deixa a gente em paz. Não vem nos atormentar antes do tempo. Olha, deixa essa questão do tormento para lá. Mas nos concentremos neste fato. O próprio demônio, reconhecendo a divindade de Jesus. João escreveria mais tarde: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. E as igrejas estão cheias
de seguidores de Jesus, mas que não seguem o Cristo. E, note, que notícia ruim. Esse mesmo é o anticristo. Esse que nega o Pai e o Filho. Uns não crê que Jesus é Deus. Outros transformam Jesus, transformam a divindade em 3 pessoas distintas. Olha, e aqui é tão claro. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Aleluia! João está confirmando aquilo que ele registrou lá no seu Evangelho, capítulo 10 e verso 30. Eu e o Pai somos um. Ele não disse somos 3. Ele disse somos um. Por isso aqui, ele apresenta em síntese. Quem nega o Filho não tem o Pai. Quem confessa o Filho tem o Pai. Do contrário, aqueles que já tinham se levantado nos tempos de João contra esta verdade, contra o fato de que Jesus era o Cristo, era Deus, é Deus. João chamou eles de anticristo. Ele disse, esse mesmo é o anticristo, isto é, contra Cristo. A gente tem que parar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.